Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre curva de demanda agregada. Eu sou Mariane Roma e vou explicar melhor esse conteúdo para você. Vem comigo! Para entender o que é a curva de demanda individual e agregada, que tal começar entendendo a diferença entre essa curva e a curva de demanda individual? Vejamos. Curva de demanda individual mostra quanto o consumidor está disposto a pagar para obter um bem ou serviço, ou quantas unidades irá adquirir para cada preço. Curva de demanda agregada, analogamente, representa a quantidade total que o conjunto de consumidores que uma economia irá adquirir para cada preço. Suponha que em uma certa economia existam N indivíduos. A curva de demanda agregada pelo bem X será somatório de todas as curvas de demanda individuais por aquele bem. Q igual a Q1 mais Q2 mais Qn, em que Q1, Q2 e Qn são as demandas individuais de cada um dos N consumidores. Por exemplo, suponha que o preço da maçã seja R$ 1 e João e Maria desejam comprar, respectivamente, 5 e 4 unidades. Nesse caso, a demanda total a esse preço é Q PM maçã é igual a R$ 1, que é igual a 5, mais 4, que é igual a 9. Se o preço aumenta para R$ 2, talvez cada um passe a comprar apenas 3 maçãs. Assim, teremos que PM maçã é igual a R$ 2, que é igual a 3, mais 3 igual a 6. A demanda de cada indivíduo para cada bem depende dos preços e da renda individual. Assim, demanda agregada depende dos preços e também da distribuição de renda. Para simplificarmos, costumamos olhar para a demanda agregada como uma demanda de um consumidor representativo, que tem sua renda igual à soma de todas as rendas individuais. Essa figura ilustra a curva da demanda agregada para um dado bem, mantendo a renda fixa. Podemos notar que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa, ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada pelos consumidores, tudo mais sendo constante. No geral, as curvas de demanda possuem inclinação negativa, com algumas exceções. Temos, então, a proposição de que ceteris paribus, mais alto que um bem, faz com que as pessoas queiram uma quantidade menor deste. Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo e espero que você tenha gostado de se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bons estudos e até a próxima! Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre estrutura de mercado e formações de preço. A gente vai começar falando sobre curva de demanda e depois vamos passar a falar de elasticidade. A gente começa o nosso estudo falando de uma estrutura de mercado específica, que são os mercados competitivos. Eles são característicos por ter muitos compradores e muitos vendedores. Desse modo, nenhuma ação individual vai afetar os preços ou as quantidades. Isso quer dizer que não tem poder de mercado e todos os indivíduos, sejam compradores ou vendedores, eles são tomadores de preço. Eles não definem preços. Eles só aceitam o preço do mercado. E essa estrutura de mercado ela é mais simples, ela serve como uma base de comparação para depois falarmos de outras estruturas de mercado, e por isso a gente começa com ela. A gente começa falando, então, pelo lado da demanda, e vamos começar falando sobre curva de demanda. Você sabe o que é uma curva de demanda individual? Ela nada mais é do que a disposição a pagar que um único consumidor tem por um determinado bem ou serviço. Uma coisa importante é que a curva de demanda individual, ela depende dos preços da economia e da renda do indivíduo, certo? Existe uma outra curva de demanda, que é a curva de demanda agregada. A gente obtém ela fazendo a soma de todas as curvas de demanda individuais de uma economia, e ela mostra a quantidade total que um conjunto de consumidores vai adquirir para cada nível de preço, certo? Então, aqui a gente tem uma fórmula da curva de demanda agregada, e, como vocês podem ver, é só a soma das demandas individuais. Então, a curva de demanda agregada, ela depende dos mesmos fatores que a curva de demanda individual, mas ela também passa a depender da distribuição de renda da economia. Aqui, a gente tem um gráfico que representa uma curva de demanda.
Vocês podem ver que ele tem uma inclinação negativa, e isso significa que para preços mais altos, a quantidade demandada é menor, e quando o preço é mais baixo, a quantidade demandada tende a ser maior. É interessante para a gente ter uma medida de sensibilidade da demanda em relação a variações de preço ou de renda. Essa medida ela é conhecida como elasticidade, e ela nada mais é do que a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Ou seja, ela representa quanto por cento a quantidade varia quando o preço varia 1%. E a gente representa essa medida de elasticidade por essa letra grega epsilon. E nós representamos variações por essa letra grega delta. Então, quando a gente fala de variação da quantidade, a gente está falando do delta maiúsculo. Como a gente pode ver, então, aqui, delta Q é a variação da quantidade, e se nós dividirmos ela por Q, a gente tem a variação percentual da quantidade. De forma análoga, delta P dividido por P é a variação percentual do preço, certo? Então, a gente repara que a elasticidade, como ela é uma variação percentual, ela é neutra à unidade de medida. A gente pode medir essas quantidades aqui em unidades, quilos, caixas, o que quer que seja, e a gente pode medir o preço em reais, centavos, dólares, que essa medida de elasticidade ela não vai mudar. Tá. Como o sinal da elasticidade geralmente é negativo, é bem comum a gente se referir a ela em valor absoluto. E, bom, de acordo com a elasticidade preço da demanda, a gente pode classificar os bens de 3 formas. Se o valor absoluto da elasticidade for maior que 1, a gente diz que o bem é elástico. Agora, se uma variação de 1% no preço provoca uma variação de exatamente 1% na quantidade demandada, a gente diz que esse bem tem elasticidade unitária. E se a quantidade demandada pouco se altera com uma variação do preço, a gente diz que esse bem é inelástico. Em geral, o que determina essa elasticidade de preço é a quantidade de substitutos próximos que um bem tem. Por quê? Porque se o preço do bem aumenta, ou aumenta muito, os consumidores eles podem decidir consumir um outro bem que não seja aquele. Então, existe essa relação entre a elasticidade de preço e a quantidade de substitutos próximos que um bem tem. Nesse gráfico aqui, a gente tem uma curva de demanda e em vários pontos dessa curva de demanda a gente pode medir a elasticidade dela. Quando a quantidade é zero, então é sobre esse eixo aqui, a elasticidade é infinita. Quando o preço é zero, então no eixo X aqui, a elasticidade ela é zero. Certo? Nesse ponto em que a elasticidade é igual a 1, nós temos o bem com elasticidade unitária. Aqui à esquerda, onde a elasticidade é maior que 1, é a parte elástica da curva de demanda. E aqui à direita, quando a elasticidade é menor que 1, é a parte inelástica da curva de demanda. Além da elasticidade de preço, também temos a elasticidade de renda, que ela mede, então, quanto por cento a quantidade demandada varia, para uma variação de 1% na renda. Ela é bem parecida com a elasticidade de preço, a fórmula dela é praticamente igual, só que agora, em vez da gente dividir a variação percentual da quantidade pela variação percentual do preço, nós vamos dividir a variação percentual da quantidade pela variação percentual na renda. Bom, a gente pode classificar os bens segundo essa elasticidade de renda. A gente diz que um bem é anormal quando a demanda por esse bem aumenta, quando a renda dos indivíduos aumenta, e a gente diz que um bem é inferior quando a demanda por esse bem diminui, quando a renda dos indivíduos aumenta. Então, exemplos clássicos de bens normais inferiores são a carne de primeira, por causa do bem normal, e a carne de segunda, por causa de um bem inferior. Além disso, a gente pode classificar os bens normais de 2 formas. Eles podem ser bens de necessidade, quando a elasticidade e renda desses bens é menor ou igual a 1. E um exemplo desse tipo de bens são remédios, por exemplo. Sua demanda por remédios não aumenta porque você ficou mais rico. E a gente também pode classificar eles como bens de luxo, que são bens cuja elasticidade de renda é maior que 1. E um exemplo clássico são objetos de decoração. E para que serve essas medidas de elasticidade? Elas servem, por exemplo, para a gente ver como que a receita do vendedor varia com variações no preço. Você deve saber que receita é o quanto o vendedor ganha vendendo um bem. E a receita, matematicamente, nada mais é do que o preço vezes a quantidade.
A gente pode decompor a variação da receita em dois termos. O primeiro termo, onde a quantidade multiplica a variação dos preços, é quanto o vendedor ganha ou deixa de ganhar por aumentar ou reduzir os preços em todos os bens. E a segunda parte é o produto do preço com a variação da quantidade, que é quanto o vendedor ganha mais ou a menos por vender ou deixar de vender uma unidade extra. Se a gente divide tudo isso aqui por ΔP e manipula um pouco os termos, a gente pode chegar nessa fórmula aqui, em que a variação da receita sobre a variação do preço é igual a quantidade vezes 1 mais elasticidade. O que essa fórmula nos diz? Ela nos diz que com um aumento do preço, a receita do vendedor ela vai aumentar se a gente estiver na parte inelástica da curva de demanda, ela vai permanecer a mesma se o bem tiver elasticidade unitária e ela vai diminuir se a gente estiver na parte elástica da curva de demanda. E como que a receita varia com variações na quantidade? Bom, a gente pode voltar aqui para a fórmula da variação da receita. Agora a gente vai dividir tudo por ΔQ e manipular termos para chegar nessa expressão aqui, em que a variação da receita sobre a variação da quantidade, que a gente chama de receita marginal, é igual ao preço vezes 1 menos o inverso da elasticidade. E essa fórmula ela nos diz que, com um pequeno aumento da quantidade, a receita do vendedor ela diminui se a elasticidade for inelástica, for menor que 1. Ela vai permanecer a mesma se o bem tiver elasticidade unitária, e ela vai aumentar se o bem estiver elástico. E por enquanto é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento sobre estrutura de mercado e formação de preços, principalmente sobre o assunto de elasticidade. Olá, eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre os deslocamentos da curva de demanda agregada. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença do Bruno Gava, que é doutor em economia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Mariane. Professor, comece explicando para a gente o que são deslocamentos ao longo da curva de demanda e deslocamentos da curva de demanda. Então, os deslocamentos ao longo da curva de demanda são aqueles deslocamentos que ocorrem devido a alterações no preço. Então, ao determinado preço, os consumidores vão consumir uma certa quantidade. Se esse preço se altera, eles passam a consumir outra quantidade. Então, esse é um deslocamento ao longo da curva. Já o deslocamento da curva é quando toda a curva de demanda se desloca para a direita ou para a esquerda. O deslocamento da curva, ele faz com que os consumidores eles escolham quantidades diferentes para um mesmo nível de preço. E quais são os principais motivos que podem provocar o deslocamento da curva de demanda agregada? Tem motivo para isso? Então, vários motivos podem ocasionar esse deslocamento. Vou tentar lembrar de alguns aqui. São muitos, né? São muitos. Eu acho que o principal deles é por conta de alterações na renda dos indivíduos. Sim. Então, quando a renda dos consumidores aumenta, eles vão consumir mais de bens normais, vão consumir menos de bens inferiores. Outro motivo é mudança nas preferências. E isso geralmente está ligado a questões culturais. Então, pense, por exemplo, um item de roupa entra na moda, tal. E aí, por conta disso, os consumidores eles aceitam pagar um preço mais alto por esse item, tal. Então, Verdade. Isso provoca o deslocamento da curva. Como a gente está falando de curva de demanda agregada também, ela pode ser deslocada pela entrada de novos consumidores. Então, tem mais pessoas consumindo, mais pessoas dispostas a consumir um produto. Então, a quantidade demandada ela vai aumentar por conta do número de pessoas, né? Sim. Então, outros motivos podem ser mudanças nos preços de bem relacionados. Então, pensa, por exemplo, se você só consome goiabada com queijo, se o preço do queijo aumenta e você passa a consumir menos queijo, você também vai passar a consumir menos goiabada. Sim. Então, a curva de demanda de goiabada está diminuindo. E acho que um último motivo é expectativas quanto ao futuro. Se você sabe que o preço ou se você espera que o preço de um bem vai aumentar no futuro, você pode escolher consumir mais dele agora no presente, comprar mais dele agora. Ou se de repente você recebe a notícia de que vai receber um aumento e tal, você pode antecipar o seu consumo porque sua renda futura vai ser maior. E a gente vê bastante disso também, até, por exemplo, né, desastres naturais.
A gente vê isso muito nos Estados Unidos, né? Todo mundo vai pro mercado comprar água, Covid, todo mundo Sim. comprando álcool em gel, o preço do álcool em gel foi lá pra cima, a demanda aumentou. É exatamente isso. Perfeito para ilustrar, né, professor? São casos bem assim, que a demanda ou ela aumenta, ou a demanda por outros produtos diminui. Sim. E, enfim, por motivos externos a só alterações de preço. Perfeito. E quais são os efeitos de um deslocamento positivo da curva de demanda agregada na economia? Então, num deslocamento positivo, os consumidores eles estão dispostos a ou pagar um preço mais alto para a mesma quantidade, ou consumir uma quantidade maior pelo mesmo preço. Se tudo mais constante, né, o que vai acontecer é que a quantidade comercializada do bem ela vai aumentar e o preço também. Perfeito. Agora, para fechar, professor, como é que um deslocamento negativo da curva de demanda agregada impacta a economia? O deslocamento negativo ele é o contrário do deslocamento positivo, né? Então, os consumidores eles passam a estar dispostos a pagar menos para uma mesma quantidade, ou eles vão consumir menos para um mesmo preço. E com em ceteris paribus, né, que é a expressão latim para tudo mais constante, que nesse caso se a curva de demanda permanecer a mesma, se a curva de oferta permanecer a mesma, os consumidores eles vão demandar uma quantidade menor e o preço do bem também deve diminuir. Bom, dúvidas sanadas, chegamos ao final, mas eu gostaria de agradecer você pela presença e também pelo conhecimento, professor. Muito obrigada. Obrigado. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre oferta agregada. Preparado para ouvir mais sobre esse assunto? Então me acompanha. Assim como a demanda agregada, estudamos também as curvas de oferta das firmas. Estas curvas são individuais, assim como as curvas de demanda dos consumidores. Suponha que tenhamos N firmas que produzam um determinado bem. Para obtermos a curva de oferta agregada ou curva de oferta da indústria, devemos somar a curva de oferta individual das N firmas. A oferta agregada é apenas a soma horizontal curvas de oferta individuais. A curva de oferta mede o quanto um produtor está disposto a ofertar a cada preço. Portanto, a curva de oferta agregada define a cada preço P a quantidade do bem que será ofertada naquela indústria. Para compreendermos melhor como construímos a oferta de mercado, vamos a um exemplo. Seja um mercado de pães com apenas 2 produtores, Joana e Gabriel. Joana oferta 2 pães ao preço de R$1 e 5 pães quando o preço é de R$3. Gabriel, por sua vez, oferta 3 pães ao preço de R$1 e 7 pães quando o preço é de R$3. Na figura, temos nos painéis A e B a curva de oferta individual desses produtores. Para chegarmos à oferta agregada desse mercado, somemos a quantidade ofertada pelos 2 produtores a cada preço, de modo que a R$1 são ofertados 5 pães e a R$3 são ofertados 12 pães. A curva de oferta agregada está ilustrada no painel C da figura apresentada. A curva de oferta da indústria tem inclinação positiva, refletindo a proposição de que preços mais altos levam a uma quantidade ofertada maior. Assim como a demanda agregada, existem acontecimentos que deslocam a curva de oferta. A entrada de novos produtores no mercado, por exemplo, desloca a oferta para a direita, fazendo com que, ao mesmo preço, seja ofertada uma quantidade maior do bem em questão. Para que haja um movimento ao longo da curva de oferta, é preciso que seja ocasionada por variações no preço do bem, cuja oferta agregada esteja em análise. Bom, eu vou ficando por aqui, mas espero que este seja apenas o seu pontapé inicial nos estudos deste tema. Até a próxima! Olá, eu sou Mariane Rome e neste vídeo vou conversar com você sobre oferta, demanda e equilíbrio. Curioso para entender mais sobre esse tema? Então me acompanha. O preço de equilíbrio é aquele em que a oferta e demanda são iguais. A esse preço, nenhum consumidor poderia melhorar sua situação ao propor a compra por um preço diferente, assim como nenhum produtor poderia ficar melhor propondo vender o bem por outro preço. Como curvas de oferta e demanda representam as melhores escolhas dos agentes envolvidos,
Quando elas se igualam em um preço de equilíbrio denotado por P asterisco, temos que o comportamento dos consumidores e dos produtores são compatíveis. Em qualquer outro preço, essa condição não seria satisfeita. O preço de equilíbrio é o preço que ajusta o mercado, garantindo que cada indivíduo que demande um bem encontre um ofertante disposto a vendê-lo pelo mesmo preço. Geometricamente, podemos encontrar o equilíbrio ao colocar as curvas de oferta e demanda no mesmo diagrama, conforme na figura. O ponto E é o ponto em que as curvas se cruzam e oferta e demanda são iguais. P asterisco representa o preço de equilíbrio e Q asterisco é a quantidade de equilíbrio. Existe um princípio básico de que os mercados com frequência se movem para o equilíbrio. Para melhor ilustrar esse princípio, observe a figura. Suponha que o preço de mercado, isto é, o preço pelo qual o bem é transacionado, seja igual a P', acima do equilíbrio. A esse preço, a quantidade ofertada é QS e a quantidade demandada é QD. Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo e espero que você continue aprofundando seus conhecimentos no tema. Bons estudos e até a próxima! Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre estrutura de mercado e formação de preços, mais especificamente vamos falar sobre equilíbrio de mercado. A gente já viu os elementos essenciais do mercado, que são as curvas de oferta e a curva de demanda, e agora vamos falar sobre esse tal de equilíbrio. Mas o que é o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é uma situação em que nenhum agente econômico tem incentivo para alterar seu comportamento individualmente, considerando o que os demais indivíduos estão fazendo. É uma situação em que ninguém ficaria melhor se ele agisse individualmente de uma maneira diferente. Em um mercado competitivo, nenhum agente pode afetar o preço e a quantidade do mercado sozinho. No equilíbrio, as curvas de oferta e a demanda se cruzam. Aqui a gente pode ver um gráfico à esquerda, que nós temos aqui a curva de demanda e a curva de oferta. E bem esse ponto em que as duas curvas se cruzam é o ponto de equilíbrio de mercado. O preço de equilíbrio de mercado vai ser o preço que vai igualar a quantidade demandada da quantidade ofertada. E a quantidade de equilíbrio é a quantidade que vai igualar o preço da oferta com o preço da demanda. Quando a economia está em equilíbrio, cada demandante encontra um ofertante que está disposto a vender o bem por aquele preço de mercado. A gente diz que em mercados competitivos a economia tende ao equilíbrio. Mas como é que funciona esse movimento para o ponto de equilíbrio? Vamos entender um pouco melhor. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma curva de demanda e uma curva de oferta, como antes, e um ponto de equilíbrio aqui no meio. Agora, vamos supor que nós temos um outro preço, que o mercado está em desequilíbrio, e nós temos um outro preço P'. Esse preço P', a quantidade ofertada é QS e a quantidade demandada é QD. Então, nesse caso, a gente tem um excesso de oferta, ou seja, nós temos vendedores que gostariam de vender quantidades maiores pelo preço de mercado, mas não conseguem vender esses produtos. Então, o que esses vendedores vão fazer? Eles vão baixar os preços deles até que eles consigam vender. E com isso, a economia vai para o ponto de equilíbrio. Analogamente, a gente tem esse caso onde a gente tem um preço P2', que é menor do que o preço de equilíbrio. Nesse caso, a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada, e a gente tem excesso de demanda, então tem uma escassez do bem. Os vendedores, eles vão perceber que tem consumidores que são dispostos a pagar mais por aquele bem, eles vão aumentar o preço até que o preço do bem chega ao preço de equilíbrio. E com isso, a quantidade demandada também vai tender à quantidade de equilíbrio. Nós vimos anteriormente que alguns eventos eles podem deslocar as curvas de oferta e as curvas de demanda. Mas o que acontece com o equilíbrio quando uma dessas curvas se desloca? Olhando aqui no gráfico, a gente tem uma situação em que a curva de demanda ela se desloca dessa posição D1 para essa posição D2. O que acontece com esse deslocamento para a direita da curva de demanda? Os consumidores eles estão dispostos a pagar mais por uma mesma quantidade ou a consumir mais por um mesmo nível de preço. Então, o que vai acontecer com o equilíbrio de mercado nessa situação em que a curva de oferta não se altera, mas a curva de demanda ela se desloca para a direita? A gente vai sair desse ponto de equilíbrio E1, que tem os preços P1 e quantidade Q1, para esse outro ponto de equilíbrio E2,
onde nós temos um preço maior, P2, e uma quantidade de equilíbrio também maior, Q2. Certo? E o que acontece quando a curva de oferta se desloca para a direita? Nesse gráfico aqui, a gente tem um deslocamento da curva de oferta de S1 para S2, ou seja, os ofertantes eles estão dispostos a vender uma quantidade maior para o mesmo nível de preços ou vender uma mesma quantidade a um preço menor. E o que acontece quando a curva de oferta se desloca para a direita, mas a curva de demanda permanece a mesma? O equilíbrio muda agora desse ponto E1 para esse ponto E2, que tem um preço de equilíbrio menor e uma quantidade de equilíbrio maior. E quando as duas curvas se deslocam simultaneamente, em sentidos opostos? Isso adiciona umas complicações a mais. Mas, olhando com calma, a gente pode entender o que ocorre. Nesses dois gráficos aqui, a gente tem um painel A, onde a curva de demanda se desloca mais do que a curva de oferta, e um painel B, onde a curva de demanda se desloca menos que a curva de oferta. Então vamos começar aqui focando no painel A. Aqui a demanda passa de D1 para D2 e a oferta passa de S1 para S2. Como os deslocamentos são em sentidos opostos, o preço com certeza ele aumenta, com a demanda aumentando e a oferta diminuindo. Mas o que ocorre é que a quantidade depende da magnitude desses aumentos. Então, no painel A, a quantidade aumenta porque a magnitude de deslocamento da curva de demanda é maior do que o da curva de oferta. E aqui no painel B, a gente tem uma situação em que o preço aumenta, porque a demanda está aumentando e a oferta diminuindo, mas a quantidade de equilíbrio ela se reduz, porque agora a redução na curva de oferta foi maior do que o aumento da curva de demanda. E se os deslocamentos fossem no mesmo sentido, a gente não podia dizer nada em relação a qual seria o nível de preços, mas a gente poderia afirmar alguma coisa sobre a quantidade. Então, se tanto oferta e demanda estão aumentando, a gente poderia dizer que a quantidade aumentaria, e se elas estivessem diminuindo, a quantidade de equilíbrio diminuiria. Mas sobre o efeito disso sobre o preço de equilíbrio dependeria da magnitude dos aumentos. Por enquanto é isso. Espero que eu tenha agregado para o seu conhecimento sobre estrutura de mercado e formação de preços, principalmente sobre o assunto desse vídeo, que foi preço e quantidade de equilíbrio. Olá, meu nome é Rafael e hoje vamos tratar do módulo 2 do tema Estruturas de Mercado e Formação de Preços. Esse módulo trata da formação do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio nada mais é que aquele que é obtido pelo encontro das curvas de oferta e demanda agregada. É o preço que ajusta o mercado, fazendo com que cada indivíduo que demande um bem encontre um ofertante disposto a vendê-lo a esse preço. Vamos ver isso visualmente para facilitar. Aqui, no eixo X, nós temos a quantidade, no eixo Y, nós temos o preço. Podem se acostumando com esse gráfico, porque ele vai se repetir de diversas formas ao longo do curso de economia. Aqui, a curva demanda indicada pela letra D é decrescente e a curva de oferta indicada pela letra S é crescente. O ponto onde elas se cruzam determina o preço e a quantidade de equilíbrio. Nesse preço, não há excedente nem escassez de produtos. O que eu quero dizer por excedente ou escassez? Vamos supor que desloquemos o preço para cima. Se o preço sobe para um preço acima do preço de equilíbrio, eu vou ter uma quantidade de oferta maior do que a quantidade de equilíbrio e uma quantidade demandada menor. Isso é intuitivo. Se o preço aumentou, os consumidores vão demandar menos quantidade daquele bem. Ao mesmo tempo, os ofertantes, vendo uma maior possibilidade de ganhar dinheiro, vão ofertar mais daquele bem. O contrário acontece se o preço cair. Se o preço cair, nós não temos excedente, nós temos escassez. Nesse caso, os consumidores vão demandar mais daquele bem, afinal ele está mais barato, e os ofertantes vão querer oferecer menos daquele bem. Nesse caso, a quantidade demandada é maior que a quantidade de equilíbrio nesse mercado, e a quantidade ofertada é menor. Note que quando temos mudanças no preço, temos mudanças ao longo das curvas. As curvas não mudam, mas a quantidade demandada e ofertada muda ao longo das curvas.
Mudanças estruturais afetam o deslocamento das curvas e geram um novo equilíbrio. Não geram nem excedente, nem escassez, geram um novo equilíbrio. Nesse caso, imaginemos um choque positivo de demanda. Um choque positivo de demanda pode ser gerado por uma mudança de temperatura. Vamos supor que estamos no mercado de casacos e chegamos no inverno. Nesse caso, não tem uma mudança no preço sendo escolhida. Tem uma mudança estrutural, afeta toda a economia, deslocando para cima e para a direita a curva de demanda, gerando um equilíbrio onde a quantidade demandada é maior, afinal está frio e queremos nos agasalhar, e o preço demandado é maior também, para equilibrar esse mercado, afinal há uma quantidade maior sendo demandada. Um choque negativo de demanda ocorreria se estivéssemos no verão, por exemplo. Nesse caso, a curva se deslocaria para baixo e nós veríamos uma redução na quantidade e no preço dos casacos. Esse é o caso ilustrado por essa curva. Nesse caso, a curva D2, que ilustra a demanda depois do choque, está abaixo da curva D1. Como eu disse, quantidade demandada e preço demandado foram menores, por conta de um choque estrutural. Já para o caso da curva de oferta, nós temos a seguinte situação. Um choque positivo da curva de oferta é um choque estrutural na oferta. Por exemplo, vamos supor que estamos lidando com o mercado de uma fruta. Vamos supor que há uma safra muito boa nessa temporada. Nesse caso, produziu-se muito dessa fruta em vários lugares. Há uma mudança estrutural em decorrência da mudança climática, que favoreceu a produção de mais produtos. Esse choque desloca a curva de oferta para a direita e para baixo, levando a um equilíbrio representado pelo ponto E2 abaixo do equilíbrio de mercado E1, gerando uma quantidade ofertada maior e um preço menor, representados aqui por Q2 e P2. Temos, de novo, um novo equilíbrio. Um choque negativo de oferta poderíamos imaginar que é uma seca nesse mesmo mercado. Nesse caso, teríamos um deslocamento da curva de oferta para cima e para a esquerda, gerando uma quantidade demandada menor e um preço de equilíbrio maior. O equilíbrio novo é o ponto E2, acima e à esquerda do ponto E1. O ponto E1 aqui no caso, como em todos os gráficos que vimos anteriormente, é o ponto de equilíbrio de mercado antes do choque. Podemos ter também choques simultâneos de oferta e demanda. Veja no painel A. Nesse caso, tivemos um choque positivo de demanda e negativo de oferta. A curva D1 se deslocou para D2, indo para cima e para a direita, e a curva de oferta se deslocou para a esquerda e para cima, indo da curva S1 para a curva S2. O ponto onde S2 e D2 se cruzam é o novo equilíbrio E2, que gera uma quantidade maior e um preço maior em equilíbrio em relação ao ponto original E1. No painel B, temos a situação onde há um choque positivo de oferta e negativo de demanda também, só que foram em magnitudes diferentes. Veja nesse caso que o choque de demanda foi muito menor que o choque de oferta. Isso levou a um ponto de equilíbrio E2 acima e à esquerda de E1. O ponto onde D2 e S2 se cruzam gera uma quantidade de equilíbrio Q2 estrela menor e um preço de equilíbrio P2 estrela maior. Portanto, temos que analisar a situação de equilíbrio nova depois do deslocamento da curva de oferta e demanda, para poder tirar alguma conclusão se houve um aumento ou redução de quantidade de preço em equilíbrio. Muito obrigado pela atenção, façam os exercícios e aprendam bem esse conteúdo, porque ele é talvez o conteúdo mais central do ensino de economia. A noção de equilíbrio de mercado e deslocamentos de curva de oferta e demanda e deslocamentos ao longo das curvas de oferta e demanda. Abraço e bons estudos! Olá, eu sou Mariane Home e neste vídeo vou explicar para você o excedente do consumidor e a curva de demanda. Tá curioso para entender mais sobre o tema? Então me acompanha.
A curva de demanda é derivada a partir das preferências dos consumidores, que, por sua vez, definem o quanto de bem-estar o indivíduo obtém ao realizar transações em um mercado. Considere, por exemplo, o mercado de roupas usadas. Uma calça jeans usada pode não ser tão boa quanto uma nova, pois pode estar gasta, manchada, etc. O quanto isso incomoda alguém dependerá das preferências de cada um. Vitória pode valorizar uma roupa de brechó mais do que Fernando, que só compraria uma roupa usada se fosse muito barata. Esse exemplo ilustra um conceito importante, o de disposição a pagar. A disposição a pagar, ou preço reserva, reflete o preço máximo que um consumidor está disposto a pagar por um determinado bem. O indivíduo não pagará mais do que este valor por um bem, se o preço é igual à disposição a pagar. O consumidor estará indiferente entre comprar ou não. A figura a seguir ilustra a disposição a pagar de 3 consumidores, Júlia, Manuel e Beatriz, com preços de reserva de R$ 50, R$ 35 e R$ 22, respectivamente. Seus preços de reserva estão acima do preço pelo qual o bem é vendido, que é de R$ 10. O preço de reserva deles está acima do preço de mercado e, portanto, eles irão realizar a transação. Há também aqueles consumidores com preço de reserva abaixo do preço de mercado. Esses indivíduos não irão comprar o bem. A compra do bem por consumidores cuja disposição a pagar é maior ou igual ao preço do mercado do bem gera bem-estar para eles. Esse bem-estar pode ser medido e é conhecido como excedente do consumidor. Nesse exemplo, podemos notar que cada comprador de um bem alcança algum excedente individual. Ao somarmos os excedentes individuais, chegamos ao excedente total do consumidor. Supondo que, no exemplo acima, só haja 3 consumidores no mercado, o excedente total do consumidor é de R$ 40 mais R$ 25 mais R$ 22, igual a R$ 87. A figura a seguir representa graficamente o excedente total do consumidor para um grande mercado. Esse mercado possui tantos consumidores que a curva de demanda é contínua. O excedente total do consumidor é a área abaixo da curva de demanda e acima do preço, sendo igual a R$ 20. Quando o preço muda, o excedente do consumidor também varia. A figura a seguir ilustra o que acontece quando o preço aumenta. Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo e espero que você continue se aprofundando no tema. Bons estudos e até a próxima! Olá, eu sou Mariane Roma e neste vídeo vou explicar para você o excedente do produtor e a curva de oferta. Curioso para entender mais sobre o tema? Então me acompanhe. Como no caso do excedente do consumidor, podemos somar os excedentes individuais para chegarmos ao excedente total do produtor. Com um grande mercado e uma curva de oferta contínua, como na figura a seguir, o excedente total do produtor é a área acima da curva de oferta e abaixo do preço, sendo igual a R$ 20. Assim como para o excedente do consumidor, mudanças de preço afetam o excedente total. A figura a seguir ilustra o que ocorre quando o preço aumenta. O excedente inicial era de R$ 20, correspondente à área do triângulo azul mais escuro. O aumento do preço aumenta o excedente para R$ 45, valor correspondente à soma das áreas em azul. Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo e espero que você continue se aprofundando no tema. Bons estudos e até a próxima! Oi, tudo bem? Nesse vídeo de estrutura de mercados e formação de preços, nós vamos falar dos excedentes do consumidor, do excedente do produtor e do excedente total. Vamos começar olhando aqui para o lado da demanda, para a curva de demanda. A curva de demanda ela é formada a partir das preferências dos consumidores, mais especificamente do quanto de bem-estar um consumidor adquire ao consumir um bem. E naturalmente consumidores diferentes eles têm preferências diferentes e disposições a pagar diferentes. E essa disposição a pagar a gente chama de preço de reserva, que é o preço máximo que um consumidor está disposto a pagar por um bem. O consumidor ele nunca vai adquirir um bem se o preço de mercado dele for maior que o seu preço de reserva. Ele vai ficar indiferente entre comprar esse bem ou não,
se o preço de mercado for igual ao preço de reserva, e ele vai decidir comprar esse bem e vai extrair bem-estar dessa transação econômica se o preço de mercado for menor do que o seu preço de reserva. Vamos para um exemplo para a gente entender melhor o que é o excedente do consumidor. Aqui a gente tem um exemplo onde nós temos 3 consumidores, Júlia, Manuel e Beatriz. Cada um deles tem um preço de reserva diferente. O preço de reserva de Júlia é 50, de Manuel é 35 e Beatriz 22. Nessa situação, a gente tem um preço de mercado de R$10. A esse preço de mercado, todos os 3 consumidores vão decidir comprar o bem. E todos eles vão extrair excedentes dessa situação. A Júlia vai extrair R$40 de excedente, Manuel 25 e Beatriz 12. Então esses são os excedentes individuais do consumidor. Agora, se a gente soma todos eles, a gente obtém o excedente total do consumidor, que nesse caso é 40 mais 25 mais 12, que é R$77. No caso de um grande mercado, onde nós temos muitos consumidores, mais especificamente o número de consumidores tendendo ao infinito, a demanda agregada ela vai ser uma reta contínua. Nesse exemplo aqui, a gente tem essa demanda agregada D1. Nesse exemplo também nós temos um preço de mercado de R$15, um consumidor que tem a disposição a pagar mais alta pelo bem está disposto a pagar R$25 por ele, e a esse preço a quantidade total comercializada é de 4 unidades. E o que vai ser o excedente do consumidor nesse caso? Bom, o excedente do consumidor vai ser a área abaixo da curva de demanda e acima da linha do preço. Ou seja, vai ser a área desse triângulo aqui em azul mais escuro. Esse é o excedente total do consumidor. Que nesse exemplo aqui vai ter o valor de 25 menos 10 vezes 4, dividido por 2, dá 20 unidades monetárias. E o que acontece se o preço muda de 15 para R$10? Então, se o preço diminui. Bom, o que vai acontecer vai ser que a quantidade comercializada vai aumentar de 4 para 6 e o excedente total do consumidor vai ser acrescido dessa área aqui em azul mais escuro, desse trapézio. E com isso ele passa de R$20 para R$45. Agora vamos olhar aqui para o lado da oferta e dos produtores. Naturalmente, os produtores diferentes eles vão aceitar vender seus produtos a preços diferentes. O menor preço pelo qual o produtor está disposto a vender seu produto a gente chama de custo do produtor. E a curva de oferta ela é obtida a partir desses custos. A diferença entre o preço em que um produto é comercializado e o custo do produtor é o excedente dele. E aqui, fazendo uma análise parecida com o que a gente fez com a demanda e com os consumidores, a gente tem que o produtor ele nunca vai vender seu produto se o preço de mercado for menor do que o custo dele. Ele vai ficar diferente em vender seu produto ou não se o preço de mercado for igual ao custo. E ele vai escolher vender seu produto e vai extrair bem-estar dessa transação se o preço de mercado for maior do que o custo econômico do produtor. Para entender um pouco melhor, vamos ver um exemplo agora, que é um exemplo com 3 produtores, Afonso, Robson e Joaquim. Nesse exemplo, o Afonso tem um custo de 9, Robson tem um custo de 15 e Joaquim um custo de 22. O preço de mercado está aqui representado por essa reta, e ele é de 30 unidades monetárias. Nesse caso, os 3 produtores vão decidir vender os seus produtos, e o Afonso vai extrair um excedente de R$21, Robson de 15 e Joaquim um de 8. O excedente total vai ser dado pela soma dos excedentes individuais. Então, nesse exemplo aqui, o excedente do produtor total é de R$44. Se o mercado for grande, semelhante com o que ocorre com o caso da demanda, a gente vai ter muitos produtores e a curva de oferta vai ser uma reta contínua, essa reta S. Nesse caso, o excedente do produtor vai ser dado pela área abaixo da linha do preço e em cima da curva de oferta. Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um caso onde o preço de mercado é 10 e a quantidade ofertada é 4. Esse preço é essa quantidade, a gente calcula a área desse triângulo azul e obtemos o excedente total, que nesse caso é de 20 unidades monetárias. E o que acontece se o preço aumenta de 10 para 15? Nesse caso, a quantidade ofertada vai aumentar de 4 para 6 e o excedente total do produtor vai ser acrescido desse trapézio em azul mais claro. Nesse exemplo aqui, o excedente do produtor passa de 20 para R$45. Bom, agora vamos juntar as duas coisas, o lado da oferta e o lado da demanda.
Bom, quando juntamos oferta e demanda, nós temos um mercado, nessa situação, um mercado competitivo. E você já deve ter ouvido falar que os mercados competitivos são uma maneira eficiente de alocar recursos. No mercado competitivo, um consumidor que tem um preço de reserva maior que o custo de um produtor, ele vai transacionar com ele e ambos vão adquirir bem-estar dessa transação. Então, a gente diz que participar de um mercado é melhor do que estar em situação de autossuficiência. Esse gráfico aqui, ele representa essa situação, em que os consumidores estão comprando um bem de produtores e tanto os consumidores estão conseguindo um excedente quanto os produtores. Bom, participar de um mercado é melhor do que estar em autossuficiência, mas será que no mercado todos estão na melhor situação possível? Um conceito que ajuda a entender isso é o conceito de melhora de Pareto. A melhora de Pareto é uma situação em que é possível que um agente econômico melhore sem piorar a situação de nenhum outro. Quando a gente está num cenário em que não tem mais melhoras de Pareto possíveis, ou seja, é impossível melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outro, a gente diz que esse cenário é um cenário de eficiência de Pareto. A gente pode se referir a ela também como uma situação ótima de Pareto. E é importante dizer que não existe uma única alocação eficiente de Pareto, podem existir várias alocações que são eficientes de Pareto. E essas situações elas podem ser mais ou menos benéficas para um agente ou para outro. Mas como é que esse conceito de eficiência de Pareto se relaciona ao equilíbrio de mercado? Tem dois teoremas do bem-estar que nos ajudam a fazer essa conexão. O primeiro teorema do bem-estar, ele nos diz que todo equilíbrio de mercado competitivo vai ser um ótimo de Pareto. Ou seja, que no ponto de equilíbrio de um mercado competitivo, um indivíduo não pode melhorar sem que outro piore. Já o segundo teorema do bem-estar, ele diz que qualquer alocação ótima de Pareto pode ser obtida com um equilíbrio de mercado. Bom, agora que você já conhece os teoremas do bem-estar, é importante a gente fazer algumas ressalvas. A primeira dessas ressalvas é em relação ao conceito de equidade. A eficiência do sentido de Pareto, ela não diz nada sobre a equidade do equilíbrio de mercado. Para notar isso, basta reparar que uma alocação em que um único indivíduo da economia possui todos os recursos, ela vai ser ótima de Pareto, não tem outros ganhos de troca possíveis, mas ela é uma situação totalmente desigual. E uma segunda ressalva é em respeito ao funcionamento dos mercados e falhas de mercados que podem impedir o funcionamento eficiente deles. O que são essas falhas? Essas falhas são, por exemplo, a presença de poder de mercado, como monopólios e oligopólios. Elas podem ser assimetrias de informação, quando algum indivíduo tem mais informação que os demais, ou ela pode ser também de algumas transações que são impossíveis de ser feitas. Então, nesse caso, os teoremas do bem-estar deixam de serem válidos. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que tenha contribuído para o seu conhecimento sobre o excedente do produtor, do consumidor e o bem-estar na economia como um todo. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre escolha de preço e de quantidade no monopólio. Pronto para entender mais sobre o tema? Então vem comigo. Monopólios são mercados em que há apenas um produtor ofertando um bem e, portanto, ao contrário de um mercado em concorrência perfeita, não há competição alguma. Além disso, o bem ofertado não deve possuir nenhum substituto próximo. Para que seja possível existir apenas um produtor em um mercado monopolístico, é preciso existir razões para dificultar a entrada de novos produtores. No geral, as barreiras de entrada que permitem a existência de um monopólio são a regulamentação governamental, patentes, por exemplo, grandes custos iniciais diluídos apenas com uma grande produção, por exemplo, uma usina hidrelétrica, ou tecnologia e controle de insumos, ou recursos necessários à produção. No monopólio, o monopolista se move para cima ao longo da curva de demanda, ou seja, aumenta o preço e diminui a quantidade produzida. Como só existe um produtor, a curva de demanda enfrentada pela firma é exatamente igual à curva de demanda agregada. Assim, a curva de demanda enfrentada pelo monopolista é negativamente inclinada. A figura a seguir ilustra exatamente isso. EC representa o equilíbrio do mercado competitivo. Em EC, o preço de equilíbrio é PC e a quantidade ofertada em equilíbrio é igual a QC.
Já no equilíbrio de monopólio, a quantidade ofertada de equilíbrio é QM ao preço PM. Bom, eu vou ficando por aqui, mas espero que este conteúdo seja apenas o início dos seus estudos sobre o tema. E até a próxima! Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre estrutura de mercado e formação de preços, mais especificamente a gente vai falar sobre monopólio. Anteriormente, a gente viu situações de mercado em concorrência perfeita, que são situações onde há muitos compradores e muitos produtores. Agora, no monopólio, a gente está falando de uma situação onde só tem um único produtor. Mas para verdadeiramente ser um monopólio, não pode ter nenhuma forma de competição, nenhuma forma de concorrência. E, bom, para isso ocorrer, o produto em questão não pode ter nenhum substituto próximo. E quais são as razões para que um monopólio exista? Há basicamente 4 razões. A primeira dela é a existência de barreiras à entrada. Que são casos, por exemplo, em que o governo determina que nenhuma outra empresa pode surgir para concorrer com uma empresa já existente. Uma outra razão para que monopólios existam são grandes custos iniciais de produção. Um exemplo em que temos grandes custos iniciais de produção é o fornecimento de serviços públicos, como a distribuição de energia. Para que surja uma nova empresa que compita com a fornecedora existente, ela teria que construir toda uma infraestrutura de fios e cabos de alta tensão que teria um custo inicial enorme. E isso torna praticamente proibitivo que novas firmas entrem nesse mercado. Vamos agora para uma terceira razão para a existência dos monopólios, que é o domínio sobre alguma tecnologia de produção em específico. Se uma firma ela é a única detentora dessa tecnologia, é impossível que surjam outras firmas que produzam esse produto. Então, portanto, ela se torna monopolista. E uma outra característica que também impediria que outras firmas entrassem no mercado e concorressem com uma monopolista é o controle sobre alguns insumos essenciais. Então, imagina que para produzir um bem é necessário ter algum tipo de insumo que é muito difícil de ser encontrado, e que uma única firma tem o domínio sobre a produção desse insumo. Sendo assim, fica impossível para que concorrentes produzam esse mesmo produto. Nesse gráfico aqui, nós temos a comparação de uma situação de monopólio com uma situação de concorrência. Aqui, como você pode ver, nós temos uma curva de demanda e uma curva de oferta e um ponto de equilíbrio em concorrência. Esse ponto é C. Esse ponto tem um preço, PC, e uma quantidade, QC. No mercado competitivo, um produtor competitivo que tentasse vender seu bem a um preço ligeiramente maior, ele não venderia nenhuma unidade. Mas o monopolista ele tem essa opção. Ele pode vender o produto dele a um preço um pouco maior se ele escolher diminuir um pouco a quantidade. Com isso, o que acontece com o monopolista? Ele se move sobre a curva de demanda em relação ao ponto de concorrência. O monopolista ele vai escolher vender uma quantidade menor a um preço maior. Então, nesse caso, o equilíbrio de monopólio seria esse ponto EM. E como o monopolista escolhe o preço e a quantidade que ele irá vender? Bom, o monopolista ele vai escolher o ponto que maximiza seu lucro. Que ponto é esse? Esse é o ponto em que o custo de produzir uma unidade a mais, ou seja, o custo marginal do monopolista, vai ser igual ao benefício que ele extrai em vender uma unidade a mais, a receita marginal. Ou seja, ele vai escolher a quantidade que iguala a receita marginal com o custo marginal. Você lembra daquela história de que o monopolista ele pode escolher vender a um preço maior, diminuindo um pouco a quantidade? Então, isso implica que a curva de receita marginal sempre vai ficar abaixo da curva de demanda. Por quê? Basicamente porque o monopolista ele se depara com 2 efeitos, um efeito quantidade e um efeito preço. O efeito quantidade, que é o quanto uma unidade a mais aumenta na receita do monopolista, e o efeito preço, que ele decorre de quanto ele tem que diminuir no preço de todos os produtos vendidos para que ele venda essa unidade a mais. Esse gráfico aqui ele ilustra essa situação. Como você pode ver, a gente tem uma curva de demanda, uma curva de receita marginal do monopolista, que se encontra abaixo da curva de demanda, e uma curva de custo marginal. O monopolista ele vai escolher produzir a quantidade em que a curva de receita marginal cruza a curva de custo marginal. Ou seja, essa quantidade aqui que é M. Mas para descobrir o preço de monopólio, a gente tem que olhar na curva de demanda. Então, se a gente segue aqui em cima, até esse ponto B, a gente encontra o preço do monopólio. E como essa situação ela afeta o bem-estar? Bom, vamos lembrar que a quantidade de monopólio vai ser sempre menor do que a quantidade de concorrência. E que o preço de monopólio vai ser maior que o preço de concorrência, que é igual ao custo marginal. O que isso quer dizer? Quer dizer que no monopólio,
tem lucro econômico positivo de longo prazo, ou seja, o monopolista ele recebe uma remuneração extraordinária pelos fatores de produção. Isso gera uma situação que ela é ineficiente no sentido de Pareto. Para ver essa ineficiência de Pareto, basta pensar que um outro produtor ele poderia entrar no mercado vendendo uma quantidade pequena e cobrando um pouco menos. Com isso, tanto esse vendedor quanto os consumidores, eles extrairiam bem-estar, eles ganhariam. Mas as barreiras à entrada, eles impedem que esse outro vendedor entre no mercado. Logo, o monopólio ele vai ser ineficiente de Pareto. Esse gráfico, ele mostra a situação. Nele a gente tem dois painéis, um painel à esquerda, que é o caso de concorrência perfeita, em que o excedente do consumidor é dado por toda a área desse triângulo azul claro, e um painel B à direita, que apresenta a situação de monopólio. Repara que no monopólio, o excedente do consumidor passa a ser só essa área do triângulo azul mais escuro. Parte do excedente do consumidor de concorrência, ele é absorvido pelo monopolista em forma de lucro. Mas o ganho do monopolista, ele é menor do que a perda de excedente do consumidor. Ou seja, o monopólio está gerando perda de bem-estar econômico. Essa perda a gente chama de perda de peso morto, que é representado por esse triângulo em laranja. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento sobre monopólio e até a próxima. Olá, eu sou Mariane Home e neste vídeo vamos falar sobre monopólio, concorrência perfeita e bem-estar. Curioso para entender mais sobre o assunto? Então me acompanha. A primeira comparação simples entre monopólio e concorrência perfeita nos permite constatar que o monopolista produz uma menor quantidade, em que QM é menor que QC, cobra um preço mais alto, sendo PM maior que PC, que é igual a CMG, e tem lucro econômico positivo de longo prazo, ou seja, há remuneração extraordinária de fatores de produção. Em competição perfeita, isso não ocorre. Se uma firma tem lucro econômico positivo, outras podem entrar no mercado cobrando um pouco menos. As barreiras à entrada em um mercado monopolista, porém, permitem que essas situações sejam sustentáveis. Observe que o monopolista não possui uma curva de oferta, uma vez que a curva de oferta mostra a quantidade que os produtores estão dispostos a ofertar a qualquer preço de mercado dado. Como o monopolista não toma o preço como dado, ele escolherá a quantidade que maximiza o lucro, levando em conta sua própria capacidade de influenciar o preço. Como já sabemos algo sobre bem-estar, você deve estar se perguntando qual é o impacto do monopólio sobre o excedente do produtor, do consumidor e total. A figura a seguir representa dois painéis com excedente do consumidor, tanto para o mercado competitivo quanto para o monopólio. O painel A mostra o que acontece em um mercado no qual a concorrência é perfeita. O produto de equilíbrio é QC e o preço PC é igual ao custo marginal do bem. Cada firma tem receita igual ao custo, de forma que não há excedente do produtor. O excedente do consumidor é igual à área do triângulo azul, que também é igual ao excedente total. No painel B, o monopolista produz QM e cobra PM. O monopolista tem um lucro igual à área do polígono azul claro, que é igual ao excedente do produtor. Podemos notar que este lucro foi capturado dos consumidores, uma vez que o excedente do consumidor passa a ser igual à área do triângulo azul escuro. Assim, comparando o excedente total do painel A com o do painel B, vemos que há uma redução do excedente e, portanto, do bem-estar. A área do triângulo laranja é igual à perda de excedente e é conhecida como peso morto, que nada mais é do que a perda líquida para a sociedade. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que você tenha curtido bastante este conteúdo. Bons estudos e até a próxima!